Vamos começar, turma? Bora lá? Então vamos lá. Ó, minha gente, para começar a nossa conversa que eu já anunciei aqui sobre a ideia de alunos com poder aquisitivo pagarem para estudar em universidades públicas, o que disse o vice-presidente da República, o general Mourão? O Marcelo Matos vai contar pra gente agora. Vice-presidente defende pagamento de mensalidades em universidades públicas. Hamilton Mourão cita seu exemplo, ao lembrar que os filhos se formaram em federais e poderia bancar os estudos. Então é algo que nós temos que pensar hoje seriamente, sem preconceito, né? Que seria um recurso que poderia ser canalizado para aqueles jovens que precisam de financiamento e pagar uma universidade privada. Seria uma compensação muito justa isso aí. Mourão considera um paradoxo. As universidades federais, com pessoas que poderiam pagar os seus custos, mas recebem o ensino de graça e não devolvem nada ao país. Que buscar espaço fiscal e fonte de financiamento. E uma fonte de financiamento seria, eu não tenho assim dado numérico, mas ouso arriscar que uns 60% dos que frequentam a Universidade Federal têm condições de pagar. Né? E o pagamento que eles fizessem, né, serviria para que mais alunos ingressassem no setor privado e, consequentemente, nós aumentássemos, né, a nosso percentual de jovens com curso superior. O vice-presidente Hamilton Mourão participou de uma aula magna do Grupo Ser Educacional. Muito bem, gente, vamos iniciar então o debate no Morning a respeito dessa história toda. Ô Zé, faz anos que essa questão sobre cobrança em universidades públicas permanece como um grande balcão de ensaio, né? Em termos legislativos, mudança de lei, ela pode ou não prosperar, hein, Zé? Pois é, outro assunto que eu preciso do tempo do Adriles para falar aqui. Pode pegar, pega o tempo dele. Olha que absurdo. Olha só, esse realmente é um debate antigo, né? Mas as universidades, elas não se prendem exclusivamente a alunos. A ideia da universidade é produzir conhecimento, produzir pesquisas, e no Brasil as universidades estão devendo exatamente esse setor. Por outro lado, a legislação brasileira, ela prevê uma independência das universidades. Esta autonomia universitária vai muito além do governo. O reitor hoje manda na universidade como se fosse um país, né? Então, esta autonomia universitária, que é até discutida, prevê autonomia financeira e administrativa. Ontem nós conversamos com o ministro da Educação, o Milton Ribeiro, né? Para você ter uma ideia, eu perguntei duas vezes a mesma pergunta sobre essa história ali do pagamento. E eu não entendi o que ele respondeu, porque eu acho que ele não queria entrar nesta linha aí do vice-presidente Mourão falando sobre quem tem dinheiro pagar. Aí fica muito difícil dizer quem é que tem dinheiro, o que é o dinheiro para pagar a universidade. Eu, por exemplo, acabo de formar um filho na universidade particular em medicina. Estou escalpelado, estou endividado o resto da vida. Ações como o FIES, como um pagamento que o governo faz para alguns alunos, isso funciona muito bem, né? O FIES é um empréstimo, juros menores, e também o pagamento, um programa que paga a universidade particular para um aluno. Weintraub trouxe um debate que fica escondido ali no Ministério da Educação, sobre o custo do aluno numa universidade pública. Existem cursos, Paulo, tem curso na universidade pública que não forma ninguém há 5 anos. 5 anos. A área de desistência nos cursos de sociologia, nada contra a sociologia, estamos falando de desistência, é altíssimo, chega a 80%. Eita. 80% de desistência. E os cursos continuam com seus diretores, seus reitores, seus professores. E ontem, na entrevista, foi revelador também, o ministro Milton Ribeiro mostrou que no governo do PT houve uma multiplicação de universidades federais pelo país. Ah, que lindo, parece bonito. Aí ele vem, o ministro, e diz o seguinte: é cuidar do telhado sem tomar conta do alicerce. Isso. O que ele quis dizer é que a prioridade do governo na educação
é para o ensino fundamental, o ensino básico. Ele dizendo que os alunos chegam nas universidades sem saber nada, não tem base, aí dificulta o ensino superior. Exato. Pois bem, para o governo mudar, inverter essa pirâmide, jogar o dinheiro em vez das universidades no ensino fundamental, é preciso mudar muita coisa, muita legislação e a Constituição, porque o ensino fundamental está nas mãos dos prefeitos e dos governadores. E agora vem a pitada final de desorganização na saúde. O orçamento da saúde para o ano que vem, o orçamento ainda não foi entregue, mas vai ficar ali em torno de 103 bilhões de reais. Aí você fala, é verba para a educação. 85% salários de professores, mas dos diretores, dos reitores. São salários de 17 mil reais. Aposentados, os que estão na ativa, quer dizer, a verba para a educação é verba para salários. E quando eu digo 17 mil, é salários de professores universitários. Enquanto isso, os trabalhadores, os professores lá do ensino fundamental ganham muito mal e desestimula a formação de novos professores. É uma profissão que ninguém sonha em ser professores porque vê a falta de estímulo, a falta de salário e tal. Então, primeiro, esta pirâmide está invertida. O governo tinha que investir muito na educação fundamental e, evidentemente, aí fica o debate das universidades públicas federais. Agora, pagar para fazer os cursos, aí fica muito complicado, porque ninguém sabe exatamente quem é que deve pagar, quem não deve pagar, e esse debate vai longe. O governo ainda não tem uma ideia sobre o tratamento das universidades. Quer inverter, mas não sabe como, ou seja, não sabe se pagar, se os alunos pagarem, não vai suprir os 103 bilhões de reais. O custo de um aluno numa universidade pública é muito alto. Agora, o que destoa é que alguns cursos, o custo é altíssimo. Eu defendo as universidades públicas, mas os institutos federais, as universidades públicas foram mesmo multiplicadas no país. Ok, Zé. Joel, você tá com o Mourão e não abre? Tô de acordo com o Mourão nesse ponto, que é o seguinte: você, em grande parte dos países do mundo, veja os países que têm os sistemas universitários até mais desenvolvidos, Estados Unidos, Inglaterra, os alunos ali, estudantes, via de regra, pagam para estar no ensino superior. Quem não pode pagar, evidentemente, tem bolsa, mas quem pode pagar, paga. E isso ajuda o sistema a ser um pouco mais sustentável. Não tenhamos uma ilusão. Cobrar mensalidade dos estudantes de universidades públicas, federais ou estaduais, aqui como o caso de São Paulo, não vai suprir todo o orçamento das universidades, como o Zé Maria colocou. Mesmo porque as universidades públicas são um dos lugares onde se faz pesquisa no Brasil, né? O ensino privado, as universidades privadas, elas não fazem tanta pesquisa assim, fazem muito menos. É uma parte importante aí do uso do financiamento da educação, mas poderia torná-las, fazer com que elas cobrem, com que elas gastem menos recursos do governo federal. Então, por exemplo, será que você poderia ter 10% do gasto da universidade ela arrecada com as mensalidades dela? Já seria uma bela de uma ajuda. E veja, hein, a gente está falando apenas daqueles alunos que podem pagar. Essa tinha que ser a regra. Quem pode pagar, paga a mensalidade. Mas, por outro lado, essa parte é importantíssima, ninguém deixa de estudar numa universidade federal por não poder pagar. Então a regra tem que ser essa: passou no Enem, conseguiu entrar na federal, você vai fazer. Se a sua família tem renda, se você fez ensino médio privado caro ao longo da sua vida, você vai pagar uma mensalidade na federal. Se você não tem, sem problema. A sua vaga está garantida e você não vai pagar. O Brasil ficaria mais justo assim também, sabe? Além de ajudar o orçamento das universidades, o Brasil ficaria um pouco mais justo. Porque hoje em dia, muitas vezes, a pessoa de elite, o jovem de elite no país, vai estudar, em geral, na Universidade Federal do estado dele. E ele é ou seja, ele está tendo a parte mais cara da educação dele, ele que é um jovem de elite, bancada pelo restante da população, a maior parte do qual não está frequentando as aulas na Universidade Federal. Então seria justo. Só para finalizar, uma nota interessante: o intelectual, o Adriles vai gostar dessa, hein, Adriles? Quem foi um pensador clássico que era contra a universidade gratuita?
Karl Marx. Por quê? Estava se discutindo na Alemanha ali da época dele, ele dizia que com a universidade gratuita, o proletariado vai pagar pela educação da burguesia. É exatamente isso. Mourão tá do lado do Marx nessa. Muito bem, Adriles, antes de te passar a palavra, a nossa hashtag Crie Sua Tag tá bombando lá no Twitter. Eu queria ler aqui 2 tweets que estão comentando aí exatamente sobre esse tema que a gente está debatendo. O primeiro é da Fernanda Watts, aliás, a Fernanda Watts sempre participa aqui, né, Paulinha? Sempre. Meu filho vai para unidade ano que vem. Enquanto eu puder pagar, vai para particular. A vaga da pública eu deixo, acho que é deixo, né? Deixo para quem precisa. Tem um outro tweet também do Carlos Magno. Ele diz o seguinte: é claro que tem que pagar se tiver condições. O não pagamento deveria ser só para quem não tem condições. Continuem participando aí com a nossa hashtag Crie Sua Tag, que é a nossa tag de hoje. Vamos lá, Adriles? Sua opinião, então, sobre a questão do financiamento. Eu achei perfeita a colocação do Karl Marx, enunciado pelo nosso liberal do Kremlin, Joel Pinheiro da Fonseca, né? O problema do Brasil é exatamente essa pirâmide invertida, né? Você cria uma falsa inserção das pessoas no mundo intelectual e no mundo de trabalho, depois das universidades, através de um estímulo enorme à inserção de alunos artificiosa dentro das universidades. O cara chega lá que tem um ensino precário, primário, péssimo, que não teve condições de arcar com os custos de um ensino privado mais eficiente, chega praticamente analfabeto funcional e sai praticamente analfabeto funcional quando não sai antes de concluir o curso aos custos do dinheiro do governo federal, dos governos estaduais, né? O Zé falou que o reitor manda nas universidades, mas o dinheiro é nosso. Eventualmente, o que o governo tinha que fazer é investir no ensino de base profundamente. A OCDE, para você ter uma ideia, o Paulo, falou que os custos de um aluno de universidades é 4 vezes maior do que um aluno de ensino médio. Ou seja, é uma completa inversão. Você cria uma falsa inserção no mercado. E o próprio enunciado dessa discussão já diz tudo, né? Quem pode pagar, paga. Quem não pode, não paga. Agora, é simples a questão. Todo mundo devia pagar. Quem não, eventualmente, pudesse pagar, que criasse algum tipo de elemento de bolsa de estudo para que ele pudesse ter acesso a esse ensino, né? É muito simples a solução. Muito bem, Paulinha, antes de passar para o próximo assunto, queria te ouvir sobre esse. Não, eu acho que tem que pagar sim. Eu acho que tem formas de fazer isso, né? Em Portugal, por exemplo, o ensino público, ele é gratuito, mas tem algumas coisas ali que devem ser pagas, então a alimentação e material, e isso é proporcional ali ao imposto de renda de cada cidadão. Então, por exemplo, e eu não estou falando de universidade, tá? Estou falando do ensino aí fundamental. Então, por exemplo, a criança está ali na escola, ela paga alguma coisa proporcional ao que os pais podem, por exemplo. Então, tem alguma forma, sim, de entender quem pode, quem não pode pagar, e de existir uma proporcionalidade até, né, no quanto pode pagar.